Olá pessoal, sejam bem-vindos à gravação de mais um vídeo da série de numerologia cabalística dos presidenciáveis, beleza? Aqui no canal MMS Terapias. Então hoje nós iremos falar sobre Ciro Ferreira Gomes. Então aproveite e fique conosco até o final do vídeo e saiba por que ele não será eleito presidente do Brasil em 2022, ok? Quem sabe no futuro, não é mesmo? Então fique conosco até o final. Falando então um pouco a respeito de Ciro Ferreira Gomes, baseado na numerologia cabalística, beleza, pessoal? Então, Ciro Gomes nasceu no dia 6 de novembro de 1957. Ele tem como dia natalício, então, dia 6, número psíquico também 6, motivação 5, impressão 2, expressão 7, destino 3, missão 1, lições kármicas 6 e 9, tendências ocultas 2, respostas subconsciente 7, dívidas kármicas 14 e 16, ciclos de vida 11, 6 e 22, desafios 4, 2 e 2 e momentos decisivos 8, 1, 9 e meia. Então acompanhe até o final do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para dar força aí, pessoal, para o nosso vídeo aparecer mais aí no YouTube, aparecer como indicação para outras pessoas, ok? O que a gente pode falar então do dia natalício 6, pessoal? O dia natalício 6. O número 6, ele está relacionado à família, ok? Pessoas de número 6, então, elas estão muito vinculadas à família. Então, Ciro Gomes aí, como nasceu no dia 6, então, algumas características que eu resumi aqui, eles são apaixonado, prestativo, eficiente, cordial, apreciador da ordem e dos métodos, né? O que mais que a gente pode falar? Tendências positivas, a gente pode dizer que é isso, né? Está sempre preocupado com o bem-estar da família, educação, etc., cuidado, alimentação, etc. Parte que a gente pode dizer negativa tende à teimosia, né? A ser dominador, exigente e pouco razoável, sugerindo, né, estar agindo da maneira pelo bem de todos, né? Isso aí, pelo bem da outra pessoa. Então, assim, voltando, lembrando um pouquinho que a gente sempre vai ter, né? A parte positiva e negativa do número, cabe a nós aí tentar usufruir ou utilizar o melhor de cada número, né? Mas a gente pode observar aí no nosso dia a dia, no dia a dia das pessoas que estão na mídia, por exemplo, Ciro Gomes é uma pessoa que está sempre na mídia, né? Que tipo de característica ela está adotando mais ou menos, né? A gente consegue fazer esse julgar, esse julgamento, né? A gente consegue ter essa percepção, às vezes, pelo que nos é apresentado aí na mídia, até nas mídias sociais aí, na mídia normal, na televisão, ok? Então, isso a respeito do número 6. Então, como eu vinha dizendo há pouco, né? Quando usa muito da parte negativa, ou quando ele está se sentindo muito inseguro, com autoestima baixa, né? Tem a tendência então aos exageros, né? Fazer escândalos, né? Por exemplo, exibir-se, né? No caso dele específico, em vários programas de TV no mesmo dia, né? Isso é relativo aqui, por exemplo, que a gente pode perceber principalmente num presidenciável, mas é o que apareceu aqui no mapa dele, ok? Exagera, que nem comentei antes, na bebida ou no sexo, corre riscos, né? Devido principalmente a isso. O que mais que a gente pode falar? Pode estar envolvido em algum escândalo, geralmente o número 5 tem isso, né? Para ele melhorar essa parte, ele deveria estar mais ligado às questões filosóficas, estudar mais a parte filosófica, não necessariamente nas faculdades ou universidades convencionais, mas com alguém com quem ele admire que tenha uma convicção filosófica, ok? Isso seria o ideal para o número 5. Falando agora do número de motivação de Ciro Gomes. O número da motivação dele é o número 5.
O número 5 é um número que está sempre buscando mudança, ok? O número 5 também tem a parte positiva, talvez, eu não sei se a gente pode entender muito bem, algumas pessoas talvez não, né? Da parte positiva, ele não é muito vinculado, por exemplo, à rotina. Tem pessoas que gostam bastante de rotina, tem pessoas que preferem não ter rotina e não conseguem se sentir vinculados a uma rotina. Então isso é o número 5. Ele gosta de liberdade pessoal, às vezes até um contraste um pouco com o número 6 dele, do dia de nascimento, com a família. O número 5 ele gosta muito da liberdade, né? Ele gosta de falar, de agir, de pensar da maneira dele, despreocupado com os outros, né? O que mais que a gente pode falar dele? Ele não se preocupa muito com o tempo, né? Então, a princípio, né? Que nem eu falei, tem os dois lados. É uma pessoa que não se preocupa em chegar, por exemplo, na hora. Ou pelo contrário, né? Se fosse o lado contrário, ele seria bem rígido com o horário. Então, mas geralmente essa parte aí do horário é o contrário. É uma pessoa que não está muito preocupada com o horário de fazer, de não fazer, né? Não está preocupado muito, por exemplo, o número 5. Ele não é aquela pessoa muito preocupada com cartão ponto, né? Ele chega fora do horário, ele se atrasa, é algo natural do número 5, ok? Então, isso aí são coisas que a pessoa do número 5 tem que cuidar, né? O que mais aqui que a gente pode falar dele? Número 5 está muito ligado às gratificações sensoriais do corpo, né? Então, é uma pessoa que gosta muito, por exemplo, não é gostar muito também, pessoal, é exagerar, tem tendências a exageros, né? Geralmente, pessoas do número 5 têm que cuidar bastante com drogas, consumo de drogas, até as lícitas, por exemplo, o álcool é algo lícito. Então, o número 5 tem a tendência de quando ele bebe, beber bastante, quando ele come, comer bastante. E também está muito ligado à parte sexual também, ok? São pessoas que às vezes extrapolam pelo que a gente acredita que seja o normal, né? Beleza? Então são pessoas que não têm às vezes muito vínculo com outras pessoas, principalmente até na parte sexual. Elas são mais, digamos assim, livres, né? Ou se sentem mais livres nessa parte também. Falando então agora a respeito do número da impressão de Ciro Gomes, ok? O Ciro Gomes ele tem a impressão de número 2. Pessoas de número 2 geralmente elas causam a impressão nos outros de ser, às vezes, tímida, né? Dependente. O que mais que a gente pode falar? Cooperativo, né? Gentil, também é uma característica do número 2. Então, eu falei tímido e dependente da parte negativa, cooperativo e gentil da parte positiva, né? Ele também passa a impressão de ele ser idealista, ardoroso, pacífico e diplomata, né? Ele é hábil na conciliação dos seus interesses principalmente com os interesses alheios, né? Desperta segurança e confiança. Discrição é o seu lema. Uma dica é aprender a ser mais dinâmico, arrojado e criativo. Nem sempre, pessoal, a impressão que ele causa nos outros é uma realidade, né? Tem isso, com certeza, isso tem muito nele, mas nem sempre ele precisa deixar essas características aflorarem. Mas é uma impressão que causa aos outros. Então ele dá essa impressão principalmente, por exemplo, de ser diplomata, de ser alguém que gosta de escutar os outros, de conviver com os outros, e às vezes pode ser que não, né? Beleza? Pode ser que não. Falando a respeito do número de expressão de Ciro Gomes. O Ciro Gomes tem o número 7 como número de expressão. O 7 é um número dos especialistas, né? São aquelas pessoas que se aprofundam, né, em alguma coisa. São pessoas que estudam, ou deveriam pelo menos estudar bastante tempo, estudar durante toda a sua vida. Alguém que está sempre fazendo um curso, sempre fazendo alguma coisa. Essa é a forma que ele se expressa, ou como ele age, né? É uma expressão de quem é solitário, né?
e simboliza a perfeição, um número bom, né? É um número bom, né? É uma pessoa que está sempre, teoricamente, né, trabalhando em si mesma, tentando eliminar questões negativas, mundanas dentro de si mesmo. É um contraste um pouco com o número 5, né? Dependendo da vibração que está mais forte na pessoa, que ela deixa assim o caráter, né, expressar, né? Ok? Geralmente são seres, indivíduos espiritualmente elevados, ok, pessoal? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente pode simplificar aqui. Olha que interessante, pessoal. Retornando, então, aqui, eu estava vendo se voltou a gravar. Ele tem essa ânsia tão profunda, no caso, em entender os outros e de até de se entender também, mas que ele pode se entregar, né, empregar essas forças de maneira errada e ir de novo aí para bebidas e drogas, tá ok? Então ele tem que com calmantes, né, e outros tipos de drogas como fuga. Então são pessoas que nessa ânsia de entender, de buscar entender os outros, não só os outros, mas também a si mesmo, ele pode ir para esse caminho aí e ter mais, digamos assim, uma maior facilidade de se entregar às drogas, né? Listas ou ilícitas. E o que bate um pouco com o número 5, que o número 5 também tem essa característica. Falando a respeito então do destino aí de Ciro Ferreira Gomes. O destino de Ciro Gomes é o número 3. O número 3 são aquelas pessoas com talento artístico, com facilidade de se expressar, de se comunicar. Então são pessoas que falam bem, que sabem utilizar as mídias, a gente poderia assim dizer, né? Então são pessoas que a gente gosta de ouvir falar, a gente poderia, por exemplo, utilizar nosso tempo para ficar ouvindo essas pessoas falarem, se expressarem, porque elas são muito boas nisso. Elas conseguem ter convicção no que elas falam, né? E elas falam bastante, mesmo às vezes sem elas terem muito domínio sobre o assunto, a gente até acredita que tenham por essa capacidade de se expressar muito bem. Geralmente jornalistas, por exemplo, são o número 3, né? São pessoas que estão ali na frente, que gostam de se expressar, né? O que mais que a gente pode falar então a respeito? Tem bastante imaginação, né? Às vezes a imaginação é muito maior do que a realidade, então a gente poder entender como uma mentira, talvez. Então, às vezes as pessoas falam tanto, imaginam tanto, que falam mentiras acreditando ser verdade, ok? Em suma, é um comunicador nato. Deixa eu passar aqui o slide que tem mais um pouquinho para a gente falar do número 3. Então, falando ainda do número 3 sobre as partes ou os aspectos negativos, né? É vaidoso, entedia-se facilmente, ó, mais um reforço para o número 5, né? O número 5 também não gosta de rotina, então o número 3 também entendia-se facilmente, né? Exagerado, irresponsável nos horários, olha, é mais um detalhe aí, né? E outro detalhe que é um pouco mais, digamos assim, desagradável, né? Que ele despreza as pessoas que ele não acha que está no mesmo nível. Não está no seu nível, ele despreza. Caso você já tenha visto alguma coisa a respeito do Ciro Gomes que reflita isso, né? Você pode aí lembrar e colocar nos comentários. Pode ser antissocial, ele pode se isolar, né? Ter crises nervosas por causa disso, né? Que ele tem que fazer para melhorar esse aspecto negativo do 3 e tentar explorar o aspecto positivo, que é essa facilidade de comunicação que ele tem, é desenvolver a autoestima, fazer um trabalho, fazer uma análise, né? Tentar melhorar, perceber o que pode trazer essa baixa autoestima para ele, né? Fazer umas sessões aí de parapsicologia, puxando a sardinha, né? O que, assim, tentar tirar ele dessa zona de insegurança. Então isso é muito importante aí para o Ciro Gomes conseguir se expressar melhor, para conseguir aí seu intuito e seus objetivos. Missão 1, pessoal, falando um pouco da missão 1. Missão 1.
O número um é o número dos líderes, ok? São aquelas pessoas que estão à frente, que buscam a liderança, elas buscam também ser reconhecidas, beleza? Então a missão dele é essa, é estar na frente, é ser um líder. O que bate muito bem com o político que ele é, não é mesmo? O que a missão um pede? Para que ele aí domine um pouco o seu ego, né? Dá uma diminuída no ego e abra mais o coração, se envolva mais emocionalmente, né? É a missão do ser inteligente, mas que também pode ser ambicioso e agressivo. Ele tem o propósito, né, de ser o que independente e, e sempre ele pode aspirar cargos maiores. E é o que a gente observou, né? Se tu observar a carreira política de Ciro Gomes, houve uma ascensão grande, né? Então ele já foi governador, ministro, né? Então houve uma ascensão no cargo. No caso específico, se ele não modificar algumas coisas, presidente ele não vai ser, pelo menos com certeza agora não, né? Talvez aí no futuro com algumas modificações. Caso ele queira, por favor, MMS Terapias ou a página da Hotmart, faça seu mapa que eu dou a dica correta para ele. Beleza? Que mais? Quando ele tomar consciência da missão dele, muito lhe será exigido, ó, principalmente no sentido de liderança. Então, essas pessoas, pessoal que a gente vê aí, candidatos à presidência, eles têm aquele chamado interno, né? Aquela vocação. Eles estão no caminho certo. O que eu digo no caminho certo? De ser líderes, de colocar a vida deles à disposição da nação. Beleza, isso é um caminho certo, né? Agora, o que os move, às vezes, não é o correto, né? Então, a pessoa então tem que modificar isso. O Brasil, ele tem o seu destino. O Brasil é para ser um líder mundial e muito está sendo atrasado do destino do Brasil por causa da ganância de algumas pessoas que tentem a roubar o país, a tentar fazer com que o país seja algo que não é do destino dele. As pessoas aqui no Brasil não são para ser escravas, né? De um sistema, do Estado, né? Então, o Brasil é para ser um país livre com pessoas livres, apesar do mundo estar caminhando para o contrário, né? Se você observa, se você é um observador aí da situação atual do mundo, você vai perceber que o mundo está indo pelo contrário. Já tivemos aquele probleminha lá com a OMS o ano passado, né? Onde houve aquela trancadeira generalizada em todo mundo, né? Parece que a tendência é acontecer de novo, né? Estão tentando, pelo menos, né? E o Brasil, o Brasil não é para seguir isso, né? O Brasil é um país livre, um país com muito potencial. A gente já ouve isso, eu ouço isso desde a minha infância, né? O Brasil é o país do futuro. Só que o futuro chegou e está na hora da gente tomar posse desse futuro. E essas pessoas que querem realmente ajudar, elas vão conseguir, né, pessoal? Vão conseguir chegar lá, porque vai ser o destino está traçado, e se elas realmente tiverem convicção, né, e bater ou ir de encontro, né, ir ao encontro, né, do destino do Brasil, isso vai acontecer. Nem eu falei agora, não é o caso do Ciro Gomes, porque o destino do Brasil é mais para a direita do que para a esquerda, beleza, pessoal? O Brasil tende a ser mais livre, né? Com a população conseguindo fazer as coisas que precisa, tendo direito à alimentação, trabalho, tudo, ok? Mas eu não vou entrar nesse assunto agora. O que mais a gente pode falar? É um homem de ideias ali, como número um, é um homem que está ali com ideias visionárias, é um visionário, a gente pode dizer assim, né? Então ele está sempre buscando algo novo, algo inédito. Deixa eu ver aqui. Eu não sei se alguém já observou aí nas atitudes do Ciro Gomes. Pode ser que não, pode ser que sim, mas então, o que ele tem que ter cuidado? Como qualquer número um, ele tem que ter muito cuidado para não ser autoritário, impor, né? A gente observa isso até em algumas falas, né? Quando, por exemplo, né, estava na iminência da prisão de um ex-presidente aí por corrupção, né? E daí o Ciro Gomes, é amigo dele, né? Que ameaçou, andou ameaçando, disse que ia receber a bala. Então,
É algo assim autoritário, bem autoritário, né? É o que bate um pouco com a cabeça dele. Então, na realidade, ele deveria fugir um pouco dessa parte negativa do número um. Ele deveria ir mais pela liderança, né? Pelo ser visionário, por querer algo melhor, do que eu fazer ter essas atitudes autoritárias, que é bem o contrário do que se espera, né? O que mais que a gente pode dizer? Essa parte de ser dominador e inflexível pode tornar ele um pouco agressivo, que pode causar ele ter problemas até com familiares ou círculo de amigos, né? Ele deve sempre agir aí com prudência. Isso é uma dominação complicada para o número um que está sempre ali querendo fazer as coisas e fazer de forma rápida, às vezes sem pensar muito. Mas o que se pede ao número um é justamente isso. Ele tem que fazer com prudência e sabedoria, né? Daí que ele vai ser admirado e respeitado por todos, né? Tendo a consideração, né, dos outros. Então, agora falando um pouco, né, de mais uma dívida kármica. Então, que nem eu falei, tem pessoas que não têm dívida kármica e tem outras que têm algumas. Ele, por exemplo, tem duas dívidas, né? Falamos da dívida kármica 14, né? E agora vamos falar da 16, né? Então, essa dívida diz respeito principalmente ao orgulho e à vaidade, né? E em outras vidas ele pode ter usado como o despotismo, né? Ele usou em demasia a sua vontade própria, não levando em consideração os outros, egoísmo desmedido, né? Não se importou com os sentimentos, por exemplo, das outras pessoas. O que pode acontecer? Sofrer calamidades, fracassos, acidentes, decepções e outras adversidades. A consequência desse karma ainda não pode ser o quê? Ó? Arcar com traições, perda de posição, reputação, fortuna e poder, né? Então, é uma característica da dívida kármica 6. Tem como resolver? Tem como minimizar? Tem, né? Tem, mas não é uma característica, por exemplo, de alguém que vai ser presidente da República. Pelo menos não agora. Tem como minimizar, que nem eu falei? Tem, então nós vamos falar disso agora. Deixa eu dar uma pausinha para mudar o slide. Então, pessoal, para a gente minimizar essa dívida kármica, a gente tem que agir de maneira oposta do que a gente fez para acabar tendo essa dívida, né? Então, o que tem que ser? Tem que ser mais compreensível, humilde, justo, solidário, altruísta e tem que se dedicar principalmente aos outros, ao bem do próximo, né? Tem que cuidar porque ele vai sempre atrair falsos amigos, né? E os seus sonhos podem ser obstruídos, né? Normal com todo mundo, né? A grande possibilidade de ocorrer o que? Separações no casamento e dificuldade de encontrar realmente alguém que dure pra caramba assim na sua vida sentimental, né? Pode ocorrer também perda de posição social, de fortuna, poder e perda de bens materiais. Duas dívidas kármicas que estão bem relacionadas também, né, pessoal? A 14 e a 16, ou seja, é bem forte, mas, que nem eu falei, ele teria condições de pelo menos minimizar a parte dessa dívida. É lógico que ele tem seus méritos, ele deve ter feito bastante coisa boa também, né? Mas, apesar de que geralmente se retrata as negativas, ele deve ter feito coisas boas também aí na sua carreira pública, beleza, pessoal? Então, falando um pouco agora a respeito de dívidas kármicas, ok, pessoal? Nem todos possuem dívidas kármicas. Aí, quando você realizar seu mapa, talvez você veja que você tenha dívidas kármicas, talvez você veja que não tem. Dívidas kármicas, então, elas têm, como fala aí o próprio nome, kármicas, tem a ver com outras vidas, né? Então, você talvez possa não acreditar a respeito disso, mas a numerologia cabalística, então, fala a respeito de dívidas kármicas, ou seja, dívidas que foram realizadas em outras vidas, então a gente tem que pagá-las, ok? Ciro Gomes tem a dívida kármica 14, né? Então, são pessoas que abusaram de outras em outras vidas, né? Elas podem ter cometido alguns atos, tomado posse de alguma coisa do outro, né? Não necessariamente material, né? Mas, por exemplo, o que mais a gente pode dizer?
alguém fez alguma coisa, ela tomou um mérito, pode ter acontecido isso em outras vidas, a gente não sabe, né? Mas a dívida kármica 14 tem a ver com esse respeito. Então ela fala bastante de bens, no caso materiais, relacionados a dinheiro, né? O que que ela traz? Ela traz que nessa vida pode acontecer muita perda de bens, né? E fracasso nos negócios, né? Então, em vidas passadas, para subir na vida, agiu fraudulentamente, visando ganhos financeiros e materiais, prejudicando as outras pessoas, né, como sócios, amigos, familiares, companheiros de jornada, etc., levando-os a ter prejuízo ou miséria, né, a desonra e até a destruição moral. Então, é uma dívida kármica até fortezinha, não é a pior de todas, se a gente for pensar, mas é uma dívida kármica que traz essa cobrança para essa vida. Então, nessa vida ele provavelmente pode vir a ter enfrentar perdas financeiras, dificuldades de realização, até sexualmente, né? E eventualmente pode até ter sofrido algum abuso sexual na infância, que a gente não sabe, né? Não estou dizendo que aconteceu, mas pode vir a acontecer com pessoas que têm a dívida kármica 14, ok? Ou 14, se você preferir. Aí passei o outro slide para não me esquecer, então, pessoal. Esse outro slide já fala um pouquinho também. Envolvimentos emocionais que podem acabar mal, desapontamentos, perdas e decepções no domínio material e financeiro também poderão acontecer em algum momento, né? O que é que a pessoa que tem a dívida kármica 14 pode fazer? Aprender a lidar com desapego, não dar tanto valor aos bens materiais. São coisas bem difíceis, né, pessoal? Por que eu digo? Porque geralmente são as pessoas que elas estão bem vinculadas ao dinheiro que têm essa dívida kármica. Então é uma coisa que tu tem que tentar desapegar, né? Deixa fluir. É algo assim, né? E detalhe, olha só outro, ó. Evitar extremismos. Olha só, ele traz o número 5, né? Traz aí umas partes negativas também do número 7, retornando, né? Então, tem a ver também com a sexualidade, com a saúde do corpo. Então é bom ele cuidar aí voltando, então essa dívida kármica, é bom cuidar com drogas lícitas ou ilícitas, álcool, por exemplo, né? Para não andar bêbado por aí, né? Não que isso aconteça ou tenha acontecido alguma vez com ele, né? Mas pode vir a acontecer, então ele tem que tomar cuidado, né? Que isso mesmo, esse tipo de atitude pode causar essas perdas, né? Por exemplo, vai que ele tenha sido pego, por exemplo, com uma garrafa de uísque na mão, andando pela rua xingando os outros. Poderia ter acontecido? Poderia. E esse tipo de atitude provavelmente fez ele perder alguma coisa no quesitos de votos, né, pessoal? Porque a pessoa que vota, nós aí, os que votamos, a gente se apega em algumas coisas, né? Tu não vai votar numa pessoa que é meio descontrolada, né? Você não vai votar numa pessoa que faz xixi em reunião, nas calças, em reunião da ONU. Você não vai votar, né? Você não vai votar em alguém que é corrupto. Então a gente tem esses limites, né? E no caso específico, então a gente observa para a gente não ter esse exemplo lá. Falando ainda um pouco então de lições kármicas, né, pessoal? Não tinha aparecido ainda para ele o número 9, né? O número 9 então está relacionado que a gente pode pensar assim, o eremita na carta do tarô, mas o que a gente pode pensar? O número 9 é o irmão mais velho da humanidade. O que a gente espera do irmão? A gente espera que nos auxilie, nos dê a mão, nos apoie, né? Seja simpático, ou, né? Com as nossas causas, a gente pode dizer assim, empático seria a melhor palavra, né? Se colocar no lugar do outro, né? Então, o número 9 seria o irmão mais velho. Quando ele tem uma lição kármica, quer dizer que ele tem que aprender isso, né? Que ele não sabe, né? Ele tem que aprender isso. Então, essa é uma lição kármica que ele tem, né? Então, o que aconteceu aí? Insensibilidade para com as dores dos outros, a falsa noção de que os outros são responsáveis pelas nossas tragédias, pelos nossos problemas, então a gente querer colocar a culpa no outro sempre, pelo que acontece com a gente, a culpa nunca é nossa, né?
Então aí fala muito da ignorância sobre a lei maior, né? Também a lei do amor, né? A lei da evolução humana e espiritual. A gente tem que aprender a amar mais, não amar o nosso parceiro, nosso companheiro de viagem, hein? A nossa esposa, a nossa, né? Que está mais direto, mas todas as pessoas de uma forma fraterna, saber amar as outras pessoas. Então aí para a gente aprender, para a gente melhorar esse aspecto, então nós temos que viver justamente isso. A gente tem que eliminar essa negatividade, né, da nossa personalidade, aprender a ser empático, né, ser generoso, bondoso com as outras pessoas, compreensivo, ter compaixão, né? Então essa é a lição kármica, né? A gente ter compaixão pelo sofrimento do outro, né? Praticar caridade, desenvolver tolerância, compreensão e perdão. Ou seja, ame, ame o próximo. Então, pessoas, nesses vídeos eu tenho falado a respeito de cada um desses números, dessas frequências de cada um dos números. Agora falando um pouco, por exemplo, sobre lições kármicas, né? Dívidas kármicas, lições, todas elas são aprendizagens. Só que, por exemplo, dívida kármica ela é muito mais enfática, né? Porque foi algo que a gente fez e agora a gente teria que tentar, poderia pensar assim, pagar? Poderia. Você pode pensar assim. Lições kármicas são aprendizados que a gente tem que reforçar, que a gente tem que se melhorar. Não é tão forte, né? Por exemplo, como uma dívida kármica, mas que ela vai estar presente pelo menos durante grande parte da nossa vida, e especificamente algumas partes, né? Ok? Então, a lição kármica número 6, voltando aí ao número 6, que diz relação à família. São pessoas que estão envolvidas com a família ou têm a ver com a família. E é justamente aí que está a lição kármica 6, ou seja, as pessoas, elas em algum momento, elas não deram tanta importância à família, cônjuge, filhos, etc. E agora elas têm esse aprendizado, elas têm essa outra oportunidade, olha só que lindo que é, né? Então a gente tem outras oportunidades de conseguir resgatar isso, de resolver isso, de aprender, né? Então a lição, uma das lições kármicas dele, então tem a ver justamente com isso, com a família, né? O que diz aqui então que mais foi negligência em relação às atividades e responsabilidades domésticas da família. E agora ele vai ter dificuldade, né, em conviver com a família e falta de motivação social. Vamos ver se tem mais alguma coisinha que eu não falei. Então, uma forma dessa aprendizagem aí, agora ele vai ter que fazer valendo, né? Então, se esforçar para ser um bom parceiro, um bom companheiro da esposa, no caso dele aqui, né? Dos filhos, estar presente, ser um pai presente. Então, essa é uma oportunidade que ele tem de resgatar, digamos isso, de aprender isso, né? Que mais? Assumir essas responsabilidades domésticas vai ser um pouco de dono de casa também. E também prestar serviços às outras pessoas, né? Ajudar também as outras pessoas. Característica do número 6. Olá, pessoal. Então, voltando, o slide de ciclo de vida deu um problema, mas vou falar do ciclo de vida que ele está vivendo então atualmente. Deixa eu só ver aqui até quando. Vamos ver. Ele está no terceiro ciclo de vida, então de novembro de 2018 até o final da vida ele vai estar aí sobre a influência do número 22. O número 22 é o número mestre, ok? Então a gente sempre tem os dois lados da moeda, né? Então o 22 ele também pode se transformar num 4, ok? Que é até muito mais fácil, né? Pode se transformar num 4, mas vamos falar um pouco então do número 22 como do ciclo de vida, ok? Deixa eu só pegar aqui para vocês aqui. O número do ciclo de vida 22 geralmente não ocorre no primeiro ciclo porque ele é muito poderoso, ok? Onde é possível, olha só, do número 22, né? Ele conseguia aí realizar todos os objetivos e sonhos deles, ou seja, se você pensar, então ele pode ser presidente
ele pode ser presidente, apesar de não haver tempo hábil para isso agora. Ele deveria ter trabalhado antes, né? Mas ele estava vivendo um outro ciclo de vida, né? Então, em 2018 que ele mudou o ciclo de vida dele, né? Para o 22, ele já poderia ter aproveitado, poderia, né, ter feito muita coisa que talvez tornasse ele viável para ser um futuro presidente. O que não quer dizer que não possa vir a acontecer. Mas ele pode ser outras coisas também, não necessariamente presidente, né? Então ele pode ser, já veio a ser também outras coisas. O que mais que a gente pode falar? Então é uma fase de interesse pelos problemas mundiais e de grande expansão da consciência, ok? Que mais? Esse ciclo de vida, então, ele pode tornar também a pessoa muito tensa e nervosa, que é o que a gente tem visto acontecer, né? Pelo menos no que é retratado na mídia a respeito de Ciro Gomes, é o que a gente vê que ele está bem nervoso. Esses dias retrataram ele aí numa. Ele estava numa feira, alguém falou alguma coisa, ele foi bem desrespeitoso com a pessoa. Beleza? O que mais? É bom ele dedicar-se a algum hobby, algo que ele consiga gastar essa energia. Não sei se Ciro Gomes pinta, faz escultura, etc, né? Joga um tarozinho. Ele poderia fazer, beleza? Principalmente nessa época, ok? Deixa eu ver se eu acho aqui mais alguma coisa. Eu acho que isso é importante. Não, acho que isso é tudo a respeito do ciclo de vida que eu queria falar, beleza? A terceira via, então, não está tão viável, pelo menos com ele, por enquanto, não. Então, pessoal, falando a respeito do momento decisivo aí vivido pelo Ciro Gomes, né? Então agora ele está no quarto momento decisivo da vida dele, é o último, né? O quarto momento decisivo. E ele está vivendo então sobre a influência, ou a influência do número 6, ok? 6, então, como eu falei, tem a ver com responsabilidades familiares, né? Então, felicidade doméstica. Então, agora essa fase específica da vida dele, ele deveria estar mais direcionado. Não sei se ele tem netos, por exemplo. Deve ter, né? Pela idade dele, ele já deve ter algum netinho. Então, tentar viver mais na família, ou mais ligado à família. Não necessariamente, né? A família que o gerou, mãe, pai, né? Irmãos, mas interessante até com irmãos, né? Mas com a família que ele gerou, né? Então, com mulher, filhos, no caso, eu não sei se ele é casado. O último que eu sabia era a Patrícia, né? Mas o envolvimento com os filhos, então, com a família dos filhos, ser um vô presente, no caso específico dele, já deve ser vô, suponho que sim. Talvez eu esteja errado, mas suponho que sim. Então, ele está mais presente aí dentro do seu âmbito familiar, né? O que mais que a gente pode falar? Então, se ele for para esse lado, ele vai ter bastante momentos felizes, né? De afetividade, de amor, né? Além de ter mais segurança, vai se fazer bem para a autoestima dele, né? Caso contrário, ou seja, caso ele não vá para esse lado da família, então ele pode ter bastante desgosto, né? Que mais? Pode ficar dispersivo, discussão, tá atendendo a discussão, briga, graves problemas domésticos, separação, caso ele tenha sido casado, etc, esteja casado. O ideal então é ele ajudar, servir, né? Então essa é a parte do momento decisivo que ele vai viver até o final da vida dele. Se ele aprender a servir, e principalmente no âmbito familiar dele também, né? Promover a harmonia do seu lar, né? Não a discórdia. Aí vai ficar bem, senão ele vai ter a tendência a sofrer alguma coisa, às vezes até acidente, né? E aí, caso ele esteja solteiro no momento, ele poderá aí ter uma nova oportunidade de amar, né? Ok? Então aí, segundo, se pintar aí alguma mulher aí, uma oportunidade aí, né? Tem gente casando aí agora, fazendo casamentos recentes. Até falei isso no outro presidenciável lá do Lula, né? Que está candidato à presidência, né? E acabou casando depois do meu mapa. Eu deveria ter pesquisado mais da vida dele, pelo menos para não ser redundante, né? Casamento milionário, casamento de classe média. Será que a classe média tem condições de comprar champanhe de R$ 6.000? Acho que não, né?
de alugar uma casa de 20 mil é 20 mil por mês? Não sei. Talvez para ele a nossa classe média tenha essas condições. Mas, então, essas são as dicas aí para Ciro Gomes. Lembrando, você que não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, ative o sininho, ajude o nosso canal a crescer, ok? Lembrando também, faça seu mapa, né? Você pode ir direto lá no nosso site, mmsterapias.com, né? E daí lá você encontra, né, a página específica de numerologia, a parte específica de numerologia cabalística, onde você pode fazer seu mapa, ok? A gente tem um prazo aí de 7 a 10 dias para enviar para você. Site seguro, você pode realizar seu agendamento, né? Por quê? Porque você entrando lá, você vai cair na página do Hotmart, né? Da Hotmart. E a Hotmart é um site, que nem eu falei, seguro, você vai poder parcelar seu pagamento e você vai agendar, ok? E se você perceber, esse agendamento, ele está sempre à frente. Por que isso? Porque justamente para ter o prazo de realizar o seu mapa, ok? Então faça aí seu mapa conosco, nós vamos conseguir aí melhorar a sua energia, fazer com que você tenha aí um futuro mais pleno, mais próspero, mais brilhante, né? De acordo aí com seus números, a gente vai dar uma olhada como você tá, ok? Falando um pouco a respeito do ano, né, ano pessoal que o Ciro Gomes aí ele está vivendo. Então, ele está vivendo atualmente um ano pessoal 4 que vai até o aniversário dele, né? Então, até 5 de novembro aí ele está vivendo um ano pessoal 4 que é um ano de muito trabalho, né? O que é trabalho? Um ano de trabalho duro, pode ter muitas despesas, né? O que mais que a gente pode fazer? É o momento de construir, de realizar as bases aí para o futuro, né? Então, o sucesso e a felicidade resultam da autodisciplina, de ser metódico, de dar forma concreta às suas ideias. Então, essa é uma boa fase para lidar com propriedades, imóveis. A armadilha a ser evitada é de negligência com a saúde. Então, cuidar da saúde, vai consultar um médico, né? Vai fazer um check-up, mas acredito que você venha fazendo isso, né? Venha fazendo isso corretamente, acompanhando a saúde. A partir então do seu aniversário, né? Que vai ser aí de 6 de novembro desse ano de 2022 até o ano que vem, na mesma data, um dia antes, né, do seu aniversário, ele vai viver um número 5, que é um ano de bastante mudança, energia de bastante mudança, né? O que a gente pode falar mais? É viver. Então é um ano que ele tem essa energia, essa vibração de mudança. Faz com que a pessoa geralmente não tenha muito tempo para pensar, né? O que mais que a gente pode falar aqui? Cuidar aí com esse ano que, devido a essa aceleração, né? Um ano acelerado, ele pode estar sujeito a acidentes, né? E mudanças inesperadas, tanto para o bom quanto para o ruim. Que eu ia esquecendo então ainda do ano 5, é um ano que pode dar guinada na vida, olha que interessante. Então, a partir desse aniversário, né? Se continua a ser um sonho dele, e acredito que sim, porque ele é sempre presidenciável, né? Ciro Gomes é quase que nem a Marina Silva, aparece aí de 4 em 4 anos. É que ele pode mudar, né? Então, esse ano 5 ele pode mudar e pode se tornar, então, alguém que seja útil ao Brasil como presidente para a próxima eleição aí em 2026, né? Então vai que em 2026 ele veja aí meu vídeo aí falando a respeito dele, ele procure uma mudança, procure alguma orientação e eu vou falar aí daqui a pouquinho a gente já vai ver algumas coisas que a gente pode fazer para mudar, ou ele poderia fazer para mudar, né? Não vou dar toda a dica, porque isso depende da vontade dele e da procura dele, mas a gente vai dizer aí o essencial, ok? Agora então, pessoal, falando um pouco sobre a pirâmide básica, ok? Como a gente faz a pirâmide básica? Você pode fazer o curso, né, de numerologia cabalística, mas eu vou dar uma explicação meio geral. Olha só, na pirâmide básica a gente utiliza todo o seu nome e observa
aí pelas somas. Então, seu nome a gente vai somando letra com letra e ele vai reduzindo, reduzindo no formato de uma pirâmide invertida, a gente pode dizer assim, ok? E essa soma dessas energias, a gente chama de entre um arcano e outro, a gente vai experienciar algumas coisas. Por que arcano? Porque essa parte da numerologia cabalística está bem relacionada com o tarô, ok? Então, com as previsões do tarô, a gente consegue perceber ou fazer algumas previsões traçando esse elo aí entre a numerologia e o tarô, ok? O que a gente pode falar então a respeito da pirâmide básica então de Ciro Gomes? Olha só, a expressão dele é 7, né? É um número de realeza, de triunfo, fama e honra, reputação e vitória, ok? É para ser assim, era para ser assim, né? E a gente observou que muito disso ele conquistou, né? Pontos positivos, então, educação, confiança, meticulosidade, idealismo, honestidade, poderes psíquicos, cientificidade, racionalidade, reflexões, pensador silencioso. Pontos negativos, dissimulação, engano, pouco amável, fingimento, ceticismo, confusão e falta de sentimentos. Então, são coisas que cabe a gente observar, né? Mas a gente tem das duas coisas, né? Sempre tem o lado bom e o lado ruim. Continuando então falando sobre as pirâmides, existe o que a gente chama de sequências negativas, você já deve ter visto nos outros mapas dos presidenciáveis, mas não custa repetir. Lembrando que se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like, comentário, ok? Fique à vontade. Por que é importante? Porque daí o YouTube entende que nossos vídeos são interessantes e ele vai indicar nossos vídeos para mais pessoas, ok? E é muito importante que a gente consiga mudar o maior número de vibrações, né, dos brasileiros para que a gente consiga conquistar, né, coisas, conquistar, mas não só coisas materiais, espirituais, né? A gente mudar a nossa frequência para ter uma vida muito melhor, né? Voltando. E é disso que eu estou falando agora, pirâmide básica mostrando que as sequências negativas. O brasileiro tem a mania, e eu posso falar que eu antes de conhecer a numerologia também tinha essa mania de fazer nomes duplos, né, para filho, né, coloca dois nomes, fazer nomes com não brasileiros, mas com a gente pega vê aqueles artistas americanos e tenta fazer nomes com artista Stephanie, Lohane, outros dessa forma, Michael, né? E daí é tudo aportuguesado, ok? Então isso é uma das características do brasileiro, né? Outra característica é colocar letras repetidas, né? E aí é justamente aí que está uma falha que pode ser muito ruim para a pessoa, ok? Essas sequências de letras, elas causam energias repetidas que acabam afirmando a parte negativa, vibrando a parte negativa do número. Então, aí a gente já percebe aí, no caso de Ciro Gomes, aí uma das sequências negativas dele aí é o 111. Eu não fiquei muito, eu não dei ênfase nas que tinham nessas sequências negativas que atuaram mais no início da vida dele. Eu peguei mais essas que atuaram até há pouco tempo e que vão atuar no futuro. Essa, por exemplo, de 111 aí atuou mais ou menos do 40 aos 62 anos, né? Problemas de iniciativa e determinação. Se você pensar, olha só, Ciro Gomes ele ficou sempre meio dependente do apoio do PT, né? Ai, porque o PT, a gente tem que fazer uma grande esquerda, a gente tem que formar uma união das esquerdas, né? Mas na realidade a esquerda ela ganhou voto assim, ela ganhou voto com a desunião, né? Vários partidos miscigenaram vários partidos de forma que conseguiram votos, né? Não foi uma grande partido de esquerda que é o PT no caso, né? Então, o Ciro Gomes é o PDT, também é de esquerda, mas eles têm lá suas desavenças em relação a algumas coisas, né? De quanto eles querem aplicar o socialismo, o comunismo no Brasil. Então, cada um acha uma coisa, outro acha outra. Mas é mais ou menos tudo a mesma coisa. Então, essa energia de 111, ela traz esses problemas aí de iniciativa e determinação, né? A pessoa fica limitada, perdendo a coragem de se aventurar em algo novo, né? Então ela pode ficar bastante tempo parado, né? A gente geralmente já observa isso nele também, que ele ficou um tempo aí meio sumido, né?
pelo menos pra gente aí, né? Que não vive do estado do Ceará dele, né? Que mais? Pode ter algum problema cardíaco, né? Esse tipo de sequência. Como até agora não se demonstrou nada, ótimo. Então não foi tão atuante, né? No caso nele. Ele possui também aí a sequência 222 também, que atuou um pouco mais até agora, recentemente, né? Que enfatiza essa parte aí de timidez e indecisão. A pessoa fica indecisa. Eu já trabalhei com pessoas que tinham essa sequência negativa, inacreditável. É muito ruim, ainda mais dependendo da posição que essas pessoas ocupam. É uma pessoa com liderança que ocupa um cargo elevado, todos sofrem. Todos sofrem. Porque a pessoa não sabe como agir. Ela não consegue agir. É tipo assim, o que a gente pode dizer a respeito disso? Você tem que assinar uma mudança de layout da empresa. A pessoa não consegue fazer. Ela não consegue chegar lá e fazer. Chegou, vamos fazer. Não. Então, a pessoa está sempre em dúvida, não, ela posterga muitas coisas. Então, ele viveu durante essa energia durante muito tempo. Então, ele deve ter sido bastante lutador para conseguir se sobressair essa energia aí repetida do número 2 nele, né? Então, algo que faz perder também a autoestima, né? Cria essa dependência excessiva dos outros, né? E que vai limitar os projetos das pessoas e as realizações aí. E, olha só, pode causar doenças de dependência. O que a gente pensa de novo no 5 lá, do número que ele tem, tudo que a gente já veio falando antes no mapa. Eu vou acelerar para não demorar muito, aí já está longo esse vídeo. Então, rapidamente falando da outra sequência negativa que ele tem, que é o 888, que é uma sequência que fala a respeito de bens materiais, de perdas, né? Já passou essa energia, não vou falar muito, né? Então, 888 é uma energia que a gente tem que evitar. A gente faz esse estudo no seu mapa, elimina, a gente vai eliminar, ou pelo menos reduzir muitíssimo esse tipo de vibração para que você consiga em pouco tempo transformar a sua vida. E detalhe, é importante, você vê que está no fundo do poço, é a melhor coisa, você consegue sair do fundo do poço, começar a subir, né? O problema é quando você está indo para o fundo do poço e não percebeu que está indo para o fundo do poço. Quando você começa a viver sob a influência de algum arcano ou de alguma sequência negativa. Ixi, daí pode piorar muito. Por isso que eu peço para você, faça seu mapa, a gente facilita, a gente divide até em 10 vezes no cartão, ok? Faça lá, mude de vida. E continuando então falando, eu falei aí demais, né? Essa energia do arcano 13, que é o ceifador, que as pessoas entendem como a morte, né? Às vezes pode até ser a morte física, mas essa não é a carta específica, beleza? Tão específica para a morte física, né? Mas ela tende a finalização de alguma coisa, ok? Pode ser até a finalização de uma ideia profunda que vinha na mente da pessoa, né? O que eu falei há pouco? Que a gente pode ocorrer a mudança? Pode. Aquela ideia que vinha te atrasando, você pode simplesmente perceber que ela talvez não fosse a correta, talvez ela não fosse a melhor, e isso significa uma transformação muito grande na sua vida, ok? Então isso tem a ver com o arcano 13. Algo deve terminar, né, para uma oportunidade de uma vida nova, às vezes ocorrendo a morte física, não necessariamente. Então, pessoal, mais um motivo então para que ele não chegue à presidência agora, né? É que ele está vivendo sob a influência aí do arcano 13, ok? O arcano 13 ele não é propício para você, por exemplo, ganhar uma eleição, tá? Apesar de toda a fama que ele tem, ele poderia conseguir alguma coisa como deputado, vereador, com certeza, né? Mas a presidência da República, com certeza não. Ok? Então ele vai estar vivendo isso aí até 2025. Então por isso que eu falei até 2026. Agora eu não lembro do arcano, eu já sei qual arcano que vai vir, mas que nem eu falo para ele, eu indico para ele dar uma revisada, ok? Vai consultar, me consulte aí para a gente fazer um mapa.
Detalhe, pessoal, você deve estar pensando assim, ah, mas por que que ele quer que ele chegue à presidência da República? Eu não quero, pessoal. Eu não tenho eu querer ou não querer, ok? O que eu estou falando é que eu estou me dispondo a ajudar caso este seja o objetivo dele. Você pode pensar ainda, ah, mas ele não é legal para o país, ele não vai ser legal para o país. Tem os detalhes importantes aí, pessoal. Quando a gente modifica as energias no mapa, você acaba modificando também a pessoa. É lógico que vai depender de cada pessoa, mas acontecem essas mudanças, ok? Então, quando a pessoa se modifica, a vibração dela muda, muda tudo na vida da pessoa. Então, a pessoa pode se tornar a vir o que o país deseja, o que como presidente, né? Pode ser, pode vir a acontecer. Então, por último, o pessoal falando aí na cereja do bolo, ok? No seu mapa numerológico, a gente necessariamente vai despender um tempo bem grande para acertar a sua assinatura, ok? É nesse acerto da assinatura com a frequência e com algumas mudanças que eu vou falar para você, que a maioria dos numerólogos não sabem, que não enfatizam isso para o numerólogo, mas é uma coisa bem clara, que eu vou enfatizar com você na hora que eu passar o seu mapa, que eu passar a sua assinatura, a sua forma de assinar, ok? E é lógico que eu vou passar isso. Isso é a maior parte do mapa. É a maior parte que a gente despende mais energia, porque a gente tem que buscar, né, a melhor assinatura para que você possa aí conseguir seus objetivos, seu destino, etc. Ok? E buscar a sua transformação. Então, olha só, a gente observando, até coloquei um adendo aqui para eu lembrar quando eu analisei. Essa é a assinatura, pelo menos que tem nas redes, né? Que a gente encontra aí, a assinatura de Ciro Gomes. Eu não tenho aqui como colocar aqui agora, o mouse não vai aparecer, mas se a gente observar bem, esse C e o 1 lembra algo que termina. Ai, C mais U dá o quê, pessoal? Não dá uma coisa boa, né? Beleza? Ele já começa por onde termina, CU, né? CU dá cu, né? Então ele já começa por onde termina. Eu não queria falar, mas falei, né? Tudo bem. E daí, é isso que eu entendo dessa assinatura dele. Eu não sei se vocês têm mais alguma ideia, deixa eles no comentário. Olha só, CU, daí tem um traço com algum outro tracinho e um Z, parece um Z. Aquilo eu até coloquei aqui para eu lembrar, né? Quando eu analisei essa assinatura. Então a gente não identifica nada, a gente só identifica o ânus ali, né? E o Z, um Z mesmo, é uma assinatura bonita? É bonita, não posso dizer que não, ele tem uma letra bonita, apesar de eu não entender bem o que que é tudo isso, né? Mas é uma letra bem desenhada, cheia de voltinhas, tem uma inclinação correta, isso é o que eu posso falar. O resto a gente não entende o que está escrito, não sei que energia tem isso aí, provavelmente não deve ser das melhores, né, pessoal? Ok? Ok? Então, por favor, meu Ciro Gomes, me procure para a gente dar uma modificada. E é lógico, né? Eu vou mostrar então uma assinatura bonitinha aí que a gente quase entende tudo, né? E se a gente observar de quem é, né? Dá para você ler aí de quem é, sabe que ela deu certo. A assinatura do Bill Gates. A única coisa que eu não consigo entender bem é esse G aqui que parece um D, né? Parece Bill Gates. Bill Gates. Eu não tinha pensado sobre isso. Dates. Dates. Dates tem a ver com data, né, pessoal? Bill pagamento. O dia do pagamento. Conta. Ah, nossa, não é pagamento, pessoal, é conta. Nossa, não, que seja, né? Isso aí já vai muito mais além agora, esse meu pensamento. Eu também penso às vezes que o nome diz muito, né? Imagina você votar em alguém que é lobão e você é um cordeiro. Não é muito bom, né, pessoal? Tem gente que vota, né? Em lobão, né? Mas tudo bem, tem gente que coloca as suas economias para um lobão cuidar. É complicado, né, pessoal? A gente tem que dar uma analisada nesses nomes que tem fundamento. Agora, Bill Gates para Bill Dates, os dois nomes são meio complicados. Eu digo energeticamente, para ele foi muito bom, tem a inclinação correta e a gente consegue ler. Beleza, pessoal? Então eu dei um exemplo aí de uma assinatura boa, ok? Mas eu estava pensando mais agora nos seus significados aí
intrínsecos, ok? Pessoal, fique com Deus, deixe seu like, se inscreva no canal e esteja preparado para o próximo vídeo.